Disponível para Android e iOS. Memória da propaganda brasileira. Com maionese Hellmann's você faz todo dia um prato novo. É bom fazer todo dia um prato novo. Use sempre maionese Hellmann's. Nas saladas, maionese Hellmann's. Nos peixes e assados, maionese Hellmann's. Saladas, frios, sanduíches, canapés ficam mais deliciosos com maionese Hellmann's. Gostosa, pura como a que você faz. É um sucesso maionese Hellmann's. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Metrópole FM, informa a hora certa. 7h55. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome. Porque não há outro além de ti, e rocha não há como o nosso Deus. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Pois só tu és santo, só tu és santo, tu és santo. Começa agora
na Metrópole FM. Programa Fonte da Vida. Apresentação Cristóvão Júnior. E é isso aí, boa noite chegando pra você, Fonte da Vida, agora 8 horas em ponto em Cuiabá, Mato Grosso, Metrópole FM. Cuiabá, Fonte da Vida pra você, pra todo o planeta Terra, seja bem-vindo! É isso aí, gente, hoje é segunda-feira especial pra você, tá participando com a gente ativamente na programação. Hoje teremos o nosso quadro Perguntas e Respostas com o ministro da Palavra Sérgio Roberto Alves. Então, se você quer tirar uma dúvida sobre a Palavra de Deus, você quer ter uma direção espiritual sobre fatos da sua vida, manda pra gente sua pergunta, que vamos ter um bate-papo muito edificante com Sérgio Alves, Edson Couto e Fernanda Verzotto com a gente nessa mesa aqui, conversando, compartilhando. Além disso, teremos o Davi Charles no quadro Minha Nova Vida, participando com a gente, um bate-papo muito legal com ele, contando as experiências que ele teve com Cristo e tem tido com Cristo Jesus e como era a vida dele. Gente, uma experiência muito rica para você estar com a gente sendo bem edificado. São momentos preciosos. Fique com a gente, além de louvores, músicas e frase do dia. E para começar, né, na nossa frase do dia de hoje, já vamos colocar aqui para pensarmos um pouquinho nela. A frase de hoje é a seguinte: Deus se revela de uma forma especial para cada um de nós. Não limite Deus. Olha que interessante essa frase. Deus se revela de uma forma especial para cada um de nós. Não limite Deus. Será que a gente está limitando Deus muitas vezes? Querendo que Ele fale com a gente de um certo jeito, de um certo modo, como eu quero ouvir, do jeito que eu quero ouvir. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar realmente percebendo o agir de Deus na nossa vida. Muito pensar tranca a liberdade que Ele pode ter em nós. Então vamos ouvir aqui, para começar a nossa noite, o nosso momento já de meditação nas coisas do alto, esse devocional, Deus fala com você, de onde foi extraída essa frase, para a gente ter uma reflexão já sobre a Palavra de Deus. E você pode acessar esse devocional lá no site da TV Menorá, tvmenorá.com.br, na aba devocional, ou aba blog, na verdade. Todo dia uma mensagem para você. Vamos lá com a frase do dia. Frase do dia. A TV Menorá apresenta. Frase do dia. Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje dia 6 de fevereiro e vamos aqui para a leitura do nosso devocional, claro, Mesa dos Pães, da editora Vento Sul. Hoje nós vamos ler o texto que tem como título Deus revela-se segundo nossa necessidade. Na Bíblia, são-nos apresentadas muitas características de Jesus, pois ele revelou-se de forma especial a cada homem. Essa revelação era segundo a necessidade de cada um. Se lermos atentamente as Escrituras, descobriremos inúmeras maneiras de vermos, de sentirmos e de ouvirmos a Deus. Tudo isso porque, à medida que os profetas, os reis e os apóstolos recebiam revelação de algum atributo de Deus, imediatamente expressavam-no por meio de palavras. O mesmo ocorre conosco hoje. O que você fala e o que você pensa é a expressão genuína do Deus que há em seu interior. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito: a boca fala do que está cheio o coração. Como é o Deus que há em seu íntimo? Como esse Deus se tem revelado a você? Lembre-se de que o Senhor se revela segundo nossa necessidade. Que nós possamos ter a orientação de Deus de apresentar tudo aquilo que necessitamos e queremos, todos os nossos anseios através da oração. E assim, Deus pode nos auxiliar. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até amanhã. Deus fala com você?
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada novo dia. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. Jesus, Tu és o meu amado. Jesus, minha esperança está em Ti. Jesus, em Ti eu posso descansar. Em Tua presença quero habitar. 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 105.9. O programa Fonte da Vida volta em instantes. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso, às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. 8:08. Metrópole, única como você. A rádio que se liga em você. Metrópole, emoção em forma de música. O sucesso não para. Você está ouvindo programa Fonte da Vida. É isso aí, Fonte da Vida, voltando agora 8h08 na Metrópole FM 105.9, a sua rádio, a sua voz e a rádio que edifica a sua vida com o programa Fonte da Vida. Nesse momento especial das 8 às 9 da noite, você tem esse momento de grande edificação espiritual, onde temos aqui bate-papo, entrevistas. E, gente, hoje aqui no nosso quadro Minha Nova Vida, temos o Davi Charles, nosso convidado, que ele vai trazer pra gente o seu relato, aquilo que Jesus operou na vida dele. Davi vai contar como era a vida dele, o que Jesus fez e como está agora, mas eu quero já deixar ele para dar aqui, começando de forma suave o nosso bate-papo, ele dá o boa noite pra gente aqui. Tudo bem, Davi? Boa noite, como vai? Tudo bem, boa noite. Primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Que maravilha. Deus é maravilhoso, né? E dizer que para Deus nada é impossível, né? Muitas vezes a gente coloca o impossível, mas Deus é o Deus do impossível. É verdade, Davi. E até para os entrevistados terem uma ideia assim um pouquinho, né, Davi? Que a gente fala assim, nada é impossível para Deus. Então, deixar o Davi contar como era a sua vida, Davi. Quem você era e o que o Senhor fez na sua vida pra gente aqui.
Meu nome é Davi, tenho 36 anos, vou completar 37 anos em março. Vou resumir o que Deus fez na minha vida, porque se a gente for falar, a gente muita coisa, né? Muita coisa. Eu comecei na vida do crime, primeiramente, vendo o exemplo do meu pai, né? Então, quando eu era muito novo ainda, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, e aquilo ali foi, né, já marcando a minha vida. Com uns 10 anos já comecei a fumar cigarro, já comecei a entrar no mundo da droga. Com 15 anos eu já estava assaltando, né? Já estava começando a mexer, roubar. E aí assim foi. Com 18 anos eu fui para um presídio. Tô contando um rápido, né? Não, Estou resumindo, né? Não, mas é interessante assim, né, Davi, que esse processo todo, né? Já olhando assim, começa... uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então aquilo ali eu já vi, aquilo ali começa dentro da nossa própria casa, né? É interessante. Então isso. eu via que meu pai bebia, então minha mãe sofria muito. Minha mãe, ela criou eu e minha irmã com muita dificuldade, vendendo espetinho, vendendo salgado, vendendo suco na beira de campo. Então aquilo ali pra mim, eu queria dar uma vida melhor pra minha mãe, né? Então eu comecei a ir pro lado do crime. Então isso já foi... Então o inimigo, ele vai agir onde há brecha. Tipo, como fosse uma boa intenção, né? Assim, numa ideia, quero levar minha mãe dessa dor, mas isso, dando uma... Mas aí o inimigo já começou a trabalhar nessa parte aí. Então já fui me aprofundando no crime. Com 18 anos fui preso com porte de arma. E aí eu conheci o crime mesmo dentro do presídio, né? Que ali falam que é a faculdade do crime, é ali, né? Então dali eu saí e aí já... aí eu vim pro centro de Cuiabá, que é o centro de Cuiabá com a Cracolândia. E ali eu comecei a trabalhar com uma mulher, né? Não vou falar nome pra, né? Sim. Mas até hoje ela ainda comanda o centro de Cuiabá. E aí conheci essa mulher aí, e ela me deu uma confiança, e aí do crime, né? E eu comecei a fazer várias coisas. Roubar pra ela, né? Coisas que até tirar a vida de pessoas, né? Então aí o inimigo começou a usar a gente da forma né? Então, e hoje em dia eu observo assim, eu ficava, às vezes, Júnior, eu ficava olhando assim, às vezes a alma da gente tava tão sobrecarregado que às vezes a gente queria achar uma palavra de Deus. Às vezes a gente ficava ali naquele mundo ali, é sobrenatural aquilo ali, né? Porque você vê pessoas ali usando droga, pessoas se matando ali, e sua alma fica tão assim sobrecarregada que às vezes você quer achar uma pessoa para levar uma palavra de Deus para você não acha. Hoje em dia muitas pessoas estão aí no mundo assim, precisando só de uma palavra, de um incentivo, chegar e falar bem assim: Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Eu lembro até que você compartilhou comigo, a gente num bate-papo, né? Você falou que você via aquelas pessoas na rua levando às vezes a palavra, chegava perto de você, pulava a sua casa, e você tava com uma angústia dentro de você que você queria, né? Saber que se ali tinha uma solução pra tua vida, né? Porque, assim... Isso é interessante, que as pessoas às vezes não pensam assim, né? Sim, porque se você for ver, assim, for fazer assim, observar mesmo assim, hoje em dia são poucos que têm essa coragem de sair e levar o evangelho, falar do amor de Deus para essas pessoas que estão, porque a palavra de Deus fala que ele veio para os doentes. Quem são os doentes hoje? São aquelas pessoas que estão ali escravizadas pelas drogas, aquelas pessoas que estão ali no mundo da prostituição. Então muitos não têm coragem de ali levar a palavra de Deus, ficam com receio, ficam com medo de levar a palavra. Que nem nós tivemos um bate-papo, eu conversando com o senhor aquela vez, porque quando chegava na gente assim para vir falar do amor da gente, corria da gente, tinha medo. Então muitas vezes a gente tava ali querendo ouvir, né, a palavra de Deus, a pessoa vinha orar, mas não, aí corria da gente. E aí como que Jesus fez esse arranjo na sua vida? Porque certamente você falou que estava angustiado, tinha muita coisa ali, mas aí uma hora entrou a palavra, né? Aí Como que foi isso? Eu lembro que uma certa vez aqui tava tendo uma operação aqui no centro de Cuiabá, e aí não teve jeito, nós fomos presos. E aí eu conheci a palavra de Deus dentro do presídio.
E aí eu conheci a palavra de Deus dentro do presídio ali, e ali é onde Deus trabalha. É interessante que você falou que a primeira vez você foi preso, mas não foi para uma faculdade, né? Foi uma faculdade do crime. e tal, mas não ouvi. Aí a segunda vez eu fui, que eu fiquei um tempo a mais, né? Aí eu conheci o evangelho dentro do presídio, a palavra de Deus. E ali é onde, vamos dizer assim, que Deus permitiu, né, Jonas ser engolido por um grande peixe. Ele tem uma experiência com Deus ali. Dentro do presídio? Dentro do presídio, né? Dá pra você relatar um pouquinho? Então ali, pastor, tinha um raio evangélico. São 12 cubículos, né? Uhum. Então cada cubículo é assim 20, 25 homens, né? E culto de manhã, tarde, noite, jejum, oração. E ali realmente você tem um encontro com Deus. Só que mesmo assim ainda, eu conhecendo o amor de Deus, eu saí e não dei ouvido, né? Voltei de novo. E aí voltei pior ainda pro crime, né? Só que daí Deus, quando tem uma obra na vida da gente, ele pega a gente e fala, não, pera aí, não é do jeito que você quer, né? É do meu jeito. Maravilha. Então aí ele pega a gente assim, é que nem quando você moe uma cana, né? Você passa uma vez, sai o caldo, né? Aí você passa outra vez, sai mais um caldinho, né? Aí você dobra ela assim, moe, né? Então Deus me fez assim, que nem uma cana, me moeu. Então assim, pra mim hoje tá aqui, pastor Júnior, pastor, é porque eu sou um milagre de Deus. Eu sou fruto de orações. Porque a oração, ela pode com seus efeitos. A oração do justo, né? Pra mim tá hoje aqui vivo, tá aqui relatando o que Deus fez na minha vida. Eu sou fruto de oração da minha irmã, né? Da minha mãe, da minha tia. Olha só. Então, eu passei por um processo de Deus que eu fui enganado aí por tudo a permissão de Deus. Cometeram um assalto aí, e aí, mesmo assim, a gente trabalhava com uma facção, né? E as mesmas pessoas que a gente trabalhava fez isso comigo, né? E aí aconteceu um assalto aí que não podia, né? Que tem suas leis, né? E aí confundiram eu, né? E não foi eu. E aí me levaram pra um lugar aí, pro meio do mato. E ali quebraram meus 2 braços, quase me mataram. Fiquei 4 meses internado, né? E mesmo assim, depois que eu me recuperei, ainda não sosseguei. Mas aí depois, numa madrugada, eu tava sob efeito de droga. E aí uma voz falava bem assim pra mim: olha pra você. Eu falei, mas vai, não tá certo, né? Só tá eu aqui, né? Aí eu comecei a olhar pra mim, né? Eu falei, não é isso que eu quero, não. Eu não nasci pra isso. Maravilha. Então aí, a partir daquele momento ali, já comecei assim a ter um pensamento diferente, né? Aí eu fui preso por algo que eu cometi no passado, fui preso de novo. Aí eu saí. No dia que eu saí, aí eu falei, não, eu não aceito mais a derrota na minha vida, não. Eu quero uma mudança. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, que eu sei que o Senhor tem, o Senhor vai ser a minha coluna. Porque assim, se eu dizer pra você que é fácil, não é. Não é fácil. Tem que negar muita coisa, né, Davi? Tem que renunciar a muita coisa. Principalmente pra gente que vem desse mundo, que dinheiro fácil, coisas fáceis, né? Tem que renunciar a muitas coisas. Então o homem tem que ter opinião, tem que ter uma força de vontade. Porque não é fácil.
Se você pegar e falar bem assim, ele vai para uma clínica compulsória, os remédios, eu falei, não, o remédio não liberta. Uma casa de recuperação não vai libertar você. É o seu querer, a sua vontade. Uma decisão, né? É uma decisão. Você tem que dar um passo. Você tem que querer. Pegar e falar assim, eu posso, eu quero e eu vou conseguir. E aí a gente já, pra dar um resuminho, porque a gente tá chegando na nossa reta final aqui pra dar tempo, que eu sei que é muito rico mesmo esse compartilhar, né? Pena que o nosso tempo é curto. Mas assim, aí esse processo, você decidiu. E essa decisão, o que o senhor fez e como hoje estava o Davi? Hoje o Davi tá bem, graças a Deus, né? Cada dia renunciando. Cada dia a gente tem que matar um gigante, né? Hoje, graças a Deus, eu tô bem empregado. Tenho uma esposa, tenho a minha própria casa. Minha esposa tá gestante aí, Deus me deu uma graça aí. Me deu uma graça, minha esposa tá de 4 meses, graças a Deus. Que maravilha. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que um dia passou pelo que eu passei é acreditar. Nunca deixar de acreditar e ter fé. Acreditar em Deus. As orações das pessoas também, isso eu achei interessante trazer, né, Davi? É muito importante as pessoas. Muito importante. A gente acha que aquela pessoa não tem mais jeito de continuar em oração por ela. Pode vir esses pensamentos, né, Davi? Mas não é assim, né? Você tem essa experiência aí, né? Eu tenho, porque pastor, a gente é assim, eu tenho um coração bom, né? Particularmente, porque Deus transforma a gente. Amém. Né? Muito. Transforma mesmo. Porque Deus é maravilhoso, né? Então, assim, a gente fala assim, tem um irmão lá fora, eu vou adotar aquele irmão em oração. Porque a palavra de Deus fala o justo, né? Por mais que a gente somos falhos, pecador, mas ainda Deus olha pra gente. Deus olha pra mim, olha pra você, né? Tem pessoas que julgam a gente assim pela aparência. Só que Deus, quando Samuel tava ali, foi ungir lá na casa de Zezé, falou assim: Samuel, eu não olho como um homem, eu não olho pra aparência, mas eu olho pro coração. Então Deus não tá olhando pra minha aparência, pra sua aparência, Deus tá olhando pro seu interior, pro nosso coração, pra nossa sinceridade, pra nossa fidelidade, né? Mas pra você, vou deixar um conselho: acredite. Pra você que tem um filho, pra você que tem um amigo, um filho, não desiste, porque Deus é o Deus do impossível. Tá difícil? É, mas não desiste, porque Deus é maravilhoso. E é um dia de cada vez, né, Davi? Como você falou assim, que aí o senhor vai operando, vai transformando, vai aumentando, né, em cima dessas decisões. E eu quero agradecer, Davi, a sua participação com a gente. Queria ter mais tempo, porque tem experiência que você já teve aí com pessoas, né, irmãos em casa de recuperação. Sim. Trabalhando, que você falou uma vez pra mim que ali é uma faculdade de psicologia. Isso. Né? É que nem assim, depois eu saí, né, e fui pra casa de recuperação pra me fortalecer, né, pra me ter uma experiência. E ali Deus me colocou por cabeça, porque quando Deus chama você pra obra, Ele coloca você por cabeça. Então ele vai te dar ali uma experiência. Eu tive experiência com pessoas ali de quanto é tipo, casa de recuperação. Então ali Ele me colocou como obreiro. Eu fui até pra Canoas fazer a obra de Deus ali na casa de recuperação. Legal. Então ali Deus, Ele lapida mesmo a gente. Então esse e a suma é servir, né, Davi? O senhor coloca a gente pra servir uns aos outros. Servir uns aos outros, né? Porque assim, quando fala obreiro de Deus, a gente tem que servir, não ser servido, né? É verdade. Então Jesus veio para nos servir, Ele nos serviu. Então nossa função que somos, né? Aí que nós está aí na missão de Deus, nós está aqui para servir. Amém, que maravilha. Davi, agradeço a participação. Chegamos aqui na reta final, mas que Deus abençoe e te use muito mais aí nessa caminhada. Amém. E você que está com a gente aqui, fique conosco. Vamos agora para o nosso intervalo, vamos de louvor aqui, Perdão, Senhor, e voltamos já daqui a pouquinho no próximo bloco com o ministro da palavra Sérgio Roberto Alves, no quadro Perguntas e Respostas. Você quer fazer uma pergunta, quer uma orientação da palavra de Deus, mande aí pra gente. Vamos agora de louvor, voltamos já, Fonte da Vida.
age dentro de mim. Uma vez que fui provado, meu ego afrontado, deixei o orgulho me paralisar, me sentindo rejeitado. Da tua graça fui privado, de revolta e amargura se encheu meu coração. Agora vejo e me arrependo, não quero mais perder tempo. Quero aproveitar a chance, tua presença não posso perder. Senhor, eu te peço perdão. É certo que não há injustiça da tua parte. Quero ter misericórdia, assim como também tu tens de mim. Senhor, eu libero perdão, solta as cadeias, me livra da prisão. O ritmo da vida de hoje deixa o homem cada vez mais ansioso. São muitas as preocupações que ocupam a nossa mente durante um dia. Porém, Deus tem a solução. Ele pode livrar-nos da ansiedade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém o quê? Qual o segredo para livrar-se da ansiedade e viver em plena paz? Entre em contato conosco pelo site editoraventosul.com.br. Descubra o segredo para sair da ansiedade e desfrutar a paz constante. CD Livre-se da Ansiedade. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. A música de volta.
Metrópole FM. Você liga e dá de cara com a saudade. Aqui só toca sucesso. É isso aí, Fonte da Vida, voltando agora 8 horas e 30 minutos na Metrópole FM 105.9, a sua rádio, a sua voz. E você que está com a gente conectado pelo Facebook, pelo YouTube, seja bem-vindo, Deus te abençoe muito. E temos aqui esse momento para você trazer suas perguntas. Você quer tirar dúvidas da palavra de Deus, quer colocar aquilo que está te afligindo em dúvidas, né? Manda pra gente aqui, nosso WhatsApp 659-9630-6116. Vamos aí compartilhando e sabendo aqui, já tá chegando pra gente perguntas pelo WhatsApp. E eu já quero trazer o nosso convidado dessa noite, o ministro da palavra, Sérgio Alves. Vamos colocá-lo aqui na nossa tela. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite toda a audiência do nosso programa aí, né? Que Deus esteja nos abençoando ricamente a todos nós. Que maravilha, Sérgio, mais um mês começando, né? Fevereiro chegou, né? Tem gente que falou que parece que janeiro estava muito longo, nunca acabava janeiro. Acho que era um mês de batalha, de guerra espiritual aí que estava intenso, né? Mas a guerra é todo dia, né, Sérgio? Continua, estamos em batalha ainda, né? O Senhor disse que em fevereiro começava uma nova etapa e as dificuldades para glorificar a igreja começariam, né? E a gente já vê os sinais no mundo inteiro de que as dificuldades serão intensas sobre todo o globo. Está se aproximando uma crise, uma depressão econômica mundial. E muitos fatos vão ocorrer em breve. E nesse processo, né, Sérgio, quando a gente fala, vai colocando nesse ponto, as pessoas começam a imaginar muita coisa, né? Muita coisa. Não devemos imaginar. Né? E aí tem um certo bichinho, né, que chama medo, né, que é astuto nessa hora de colocar ali ideias, e as pessoas realmente, até foi uma mensagem esses dias sobre o medo. É um momento que tem que ter muita observância quanto a isso, né, Sérgio? O medo não deve fazer parte da vida do cristão. Quer morremos, quer não, estaremos sempre na glória, né? É bem isso. Nossa posição diante de Deus é de justificados pelo sangue de Jesus, tanto no espírito quanto na alma. Então não temos que nos preocupar com os acontecimentos, e sim pedir graça para passar os vales que temos que ainda passar para alcançar a nossa posição desejada e prometida por Deus. Isso acaba sendo uma questão de ter uma visão também, né, Sérgio, sobre os pontos do que é a realidade, né? Porque se a gente olhar só os fatos, vai ficar muito preso, né? Todo cristão pode obter a realidade espiritual quando ele quiser. Basta obedecer à verdade e ele entra nessa dimensão. Maravilha, Sérgio, maravilha. Eu vou trazer umas perguntas aqui pra gente, que os ouvintes já puxaram aqui pra gente no WhatsApp. Vamos ver aqui, ó. Boa noite, Deus abençoe. O Nildara de Porto Alegre, que tá perguntando assim pra gente aqui. Minha pergunta para o ministro é sobre trabalhar no sábado. É lícito ou não trabalhar no sábado? Pode trabalhar no sábado, sim. O sábado, que é um dia da semana, né? Não há problema nenhum. Não tem problema algum, né? Não, porque isso é um assunto assim que, para a gente começar a entender o que significa o sábado hoje na nova aliança, é importante mencionar, na nova aliança, a gente demanda muito tempo. Agora posso resumir: 6 dias trabalharás, o 7º entrega para o Senhor, te dedica para o Senhor, busca o Senhor. Mas Jesus disse: se uma ovelha cai num buraco num sábado, tu vai deixá-la morrer? Exatamente. O que é o sábado? O sábado era uma sombra de uma realidade que é o milênio da paz. Hoje na nova aliança essa é a interpretação. Havia um descanso que Deus vai dar, onde cessará a obra humana e começa a de Deus. 1000 anos. E a gente também tem a impressão, né, Sérgio? A impressão que das experiências, quando a gente dá um vacilo e faz o que Deus pede, né, a gente entra no dia a dia num descanso também, né? Então é um sábado que, vamos dizer assim, um momento de descanso quando a nossa obra cessa e Deus faz isso através de nós, né? Agora, Júnior, a gente tem que respeitar quem guarda o sábado, entende?
é um direito que ele tem, porque ele está seguindo um conselho da antiga aliança. E se ele crê em Jesus, e se ele sabe que Jesus é o Salvador e Senhor, o Filho de Deus que veio em carne, qual é o problema? Eu não tenho nenhum problema, né? Respeito a crença de cada um. E é interessante isso, né, Sérgio, que você comentou agora, porque esses dias teve uma mensagem que falou bem assim. Deve ter um mês ou 2 meses, uma mensagem de edificação que falou nesse tom, a gente lembrar que a gente vai ter pessoas à nossa volta que vão ter pensamentos diferentes, né, hábitos diferentes, irmãos na fé, era bem o ponto, mas a gente tem que olhar qual que é a nossa comum união, onde é o nosso ponto de comunhão. E isso é um desafio ainda para os cristãos, né, Sérgio? Mas muito ainda. A grande parte da igreja esbarra e não vai à frente quando isso acontece. E o corpo de Cristo fica prejudicado com isso, né? Fica prejudicado. Veja bem, o nosso ponto de unidade está na palavra de Deus, na habitação do Espírito, na crença de que eu fui lavado no sangue de Jesus, estou justificado diante de Deus eternamente, tenho filiação, vida eterna e perdão, e estou em restauração. Se eu estou em restauração, é óbvio que eu vou ter diferenças e divergências de visão celestial com relação a muitos irmãos. Mas isso não é motivo para me dividir dele e cortar relacionamento. Porque Deus vai nos levar a um ponto de unidade total na fé. Isso mais na frente. E aqueles que ainda terminando a era, chegar na metade do governo do anticristo sem essa visão de unidade, eles então serão trabalhados na restauração com um tempo adicional de 1000 anos para entrarem na realidade espiritual. Então nós temos um tempo agora e ainda temos uma segunda época para recuperação, mas na Nova Jerusalém todos nós teremos mesma alma, mesmo espírito e unidade plena entre Cristo e Deus e os irmãos, todos que estarão lá. Não haverá mais divergências. E como isso é uma realidade que a gente vê que o corpo de Cristo na igreja primitiva, em Atos, tinha nessa vivência, né? A gente olha, a gente vê que aquilo lá, a alegria daquele povo era saber ter um irmão. Ainda há pouco falava com alguém sobre isso. Nossa, como é precioso a gente saber que tem um irmão que pode contar, né? E isso não tem preço. E a gente não percebe isso, né? Veja bem, aquelas pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. O que eles tinham para ter essa unidade? Em tudo que Jesus falou, aquilo era ponto pacífico, não tinha problema. Temos que viver assim. Deus disse que eu tinha que viver para os outros, vou viver para os outros. Ninguém pensava em si mesmo. Mas eles não eram teólogos, eles não eram estudiosos da Bíblia, eles nem tinham Bíblia. Olha só. O que eles tinham era um temor do Senhor em tudo que eles ouviram. As ordenanças do nosso Senhor Jesus eram ponto pacífico e absoluto de obedecer. Com amor, com alegria. Se vou perder, se vou ganhar, não importa. Vamos fazer o que Deus mandou. Eles viviam assim. Então, você não precisa conhecer total a economia divina para ser assim. Quem é que não sabe o que quer dizer Mateus 7:1? Não julgueis, o que quer dizer né? Mateus 6:15? O que quer dizer ama o teu próximo como a ti mesmo? Qualquer um vai entender. Agora não querem viver, o problema é esse, porque não querem abrir mão da sua vontade, do seu plano pessoal de vida, da sua maneira de viver. Então o Cristo fica para segundo plano. Eu quero viver a minha preferência de vida. E não que então, não vai... Pode falar, Sérgio, desculpa. Então a coisa fica muito pessoal, entende, Júnior? É a vontade pessoal o problema. É a visão que está equivocada. E não que não terá desafios, né, Sérgio, para poder vivenciar.
pode até ter a dificuldade, mas persevera, né? Fala, eu quero, e o Senhor vai dar. A decisão é precisa acontecer, né? A pessoa que está em sofrimento porque está obedecendo Jesus, ela não sente muita dor. Olha para Estevão. Lembra de Estevão? Sim. A ponto de falar o que Jesus falou, né? Perdoa, porque não sabe que estão, né? Perdoa esses, pai, né? Porque Deus trabalha por dentro para a pessoa não sentir os impactos diabólicos das trevas, nem as suas ações sobre nossas vidas. O que importa é você ter a convicção de que tem que depender de Deus. É só isso que precisa. O resto Deus faz. É isso aí. Quero dar boa noite pro o Edson Couto, nosso participante também aqui que tá com a gente. Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Uma boa noite. Júnior. Tava apanhando aqui para entrar e não entrava de jeito nenhum. Tamo junto. Vamos aí. Já quer trazer algum comentário, Edson? Eu quero. O senhor está falando bastante, né, Sérgio, sobre medo, sobre ter coragem, né? E eu vejo assim que o senhor vai, até no culto mundial foi comentado isso, né, que talvez o senhor vai trazer situações assim que aparentemente a gente talvez não vá gostar, mas na verdade, se a gente for analisar tudo como o senhor tem falado, o fogo vai ter que queimar, né, aquilo que é natural ali, né, do elemento da carne. Então, aquilo que o senhor for trazer agora nesses dias agora para frente, na verdade vai ser bênção para nós mesmo, que no primeiro momento a gente possa olhar e achar que é ruim, que está sofrendo, mas na verdade tem um peso para glorificação futuro, né? Sim. Bênção é tudo que Deus faz por nós, né? Não adianta a gente querer fugir desses princípios, dessa verdade. Tudo que acontecer, alegrai-vos na tribulação, né? Suportai com perseverança as tribulações para ser vitorioso, bem-aventurado. Então, você é filho de Deus. Então, quem vai tratar com você é o Pai. Graças a Deus. Por meio do Filho e do Espírito. Então, tudo que acontecer na tua vida, não olha como negativo. Olha com aquele olhar de que Deus está te preparando para uma coisa magnífica. Porque se você baixar o olhar e olhar para a circunstância, afunda nas águas, como Pedro afundou. Então, você precisa ter essa concepção, porque a nossa mente é o que faz a gente sentir coisa muito ruim ou sentir a dor, mas com esperança de vitória. Então, você escolhe o que você quer viver. Você quer viver a dor com esperança, a dor ameniza. E a graça faz você passar facilmente pelo vale. Né? Porque o vale só tem sombra, não tem morte. Né? É sombra da morte, mas a sombra não mata, não destrói. Você pode passá-lo tranquilamente com a graça de Deus. E é uma visão, né, Sérgio? A questão da sombra que... Às vezes as pessoas elas se assustam com uma sombra no ambiente que tá, né? Eu tava pensando nisso, né? A gente não pensa que a sombra não faz mal, mas às vezes a gente, se tá uma coisa tensa ali, se tá no ambiente, tá vendo os barulhos, vê uma sombra, a pessoa pode se assustar. E às vezes o cristão tá assustado, né? Tá vendo alguns movimentos na vida dele e qualquer coisa assusta, né? E se deixa levar por isso, né? E Deus falou para nós que quando virasse o mês de janeiro para fevereiro, uma nova fase ia acontecer. E eu já vi claramente o esboço do que Deus começou a fazer. E a gente, quando diz assim, que a partir do dia 1º tem uma virada, uma nova fase, vem aí a obra da cruz, né? Vem aí uma obra do Espírito. Aí o que a pessoa pensa? Como você disse, eu não gosto de imaginar. Eu gosto de receber a novidade. Então, se eu imagino, eu vou sofrer antecipado e sem nenhum motivo para sofrer, entende? Porque a imaginação traz problema para a pessoa em determinados aspectos, principalmente nesse. Então, olha para o mundo que está acontecendo hoje. O que já aconteceu hoje, num dia. Num dia. No mundo. Você vê na Síria e na Turquia, e você vê em Buffalo, Nova York, o que está acontecendo hoje. Sinais, quantas pessoas foram
mortas hoje? Quantas estão feridas hoje? Isso está abalando não só aqueles países e aquelas famílias, está abalando o mundo inteiro. Sim. O que Deus falou na Escritura? Que nos últimos dias haveria rumor de guerra, haveria guerras, pestes, terremotos. Estamos vendo tudo isso, né, Sérgio? Só que o povo de Deus não se liga em nada, gente. O povo de Deus vive alienado de tudo que é coisa do mundo. Ele acha que ele é da igreja, que ele não está no mundo, que não tem nada a ver com essas coisas, que não tem que estudar isso, não tem que ver aquilo. Mas você está no mundo, gente, ainda. O cristão acha que ele tem que viver as 4 paredes do templo. Está se perdendo por causa disso. Eles não oram mais por aquilo que deve orar. Eles não pelejam para conquistar a mente das pessoas, dos ímpios, porque acham que eles têm que ficar só dentro da igreja, cuidar só da igreja. Meu Deus, Deus não ensinou isso. Ide por todo mundo. Deus não ensinou essa coisa paralisada para nós, gente. Religiosa para nós, que é um clubinho que ninguém entra mais, porque assim tá bom. Né? É verdade. Mas sim, Sérgio, de repente até as circunstâncias que vão acontecer a partir de agora, talvez seja justamente para tirar a gente dessa comodidade, dessa paralisia espiritual, para realmente fazer aquilo que Deus tem direcionado para cada um, né? Como tu falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, nós temos essa incumbência do Senhor de testemunhar a natureza dele, as virtudes dele. E muitas vezes a gente está enclausurado, a gente não fala, a gente se aquieta, né? Ou talvez por medo, ou covardia, se acomoda, É. essa é a palavra, né? Se Então, acomoda. talvez o senhor tenha que trazer essas circunstâncias que é justamente para quê? Para que eu vá fazer aquilo que Deus mandou, né? Como aconteceu lá em Jerusalém, na igreja Tá. primitiva, né? É óbvio que Deus vai mexer para a gente crescer em vida. Agora eu pergunto, precisaria isso? Com a mensagem que nós temos na igreja? Não. É igual um pai e uma mãe em casa, né? Fala, não tem jeito, mexe ali, né? Quando Então, ama veja ali. bem, gente. Nós vivemos, não temos aqui nécios aqui na igreja, com a mesa que nós temos. Qualquer pessoa aqui que tem 2 anos sabe mais que qualquer um daquela igreja primitiva. Só que eles sabem, mas não vivem. A igreja primitiva sabia pouco, mas vivia. Essa é a nossa diferença. Nosso desafio, na verdade, é só esse, né, Sérgio? A gente olhar... É só esse. É dureza, resistência a Deus. É isso aí, E gente. para quebrar isso, vai ter que vir circunstâncias, talvez, de aflição, de dor, para que a gente venha deixar de se amar e realmente buscar o Senhor, né? Bem, acontecimentos desses 6 dias de fevereiro já vai refletir na economia mundial, isso aí. Né? Além da guerra ali, que já existe, que está um centro nervoso que talvez amplie essa guerra, né? Não creio ainda que vamos ter o Armagedon, ainda não, creio, mas isso aí já começou, as guerras e os rumores estão aí, os terremotos estão aí, a peste já aconteceu, e hoje, tudo que era remédio para ajudar a gente a ser curado se tornou uma arma mortal contra nós. Só não vê quem não quer. Bem isso, né? Então o mundo está na mão de bandidos, de satanistas. Mas tem muitos filhos de Deus ainda. E a gente vê o seguinte, né, Sérgio, que as pessoas, na verdade as pessoas não, que a gente vê que as pessoas no mundo inteiro, né, estão já angustiadas há 2, 3 anos, sofrimento em cima de sofrimento. Então esse cenário, parece que vai indo batendo sofrimento, é o ideal para vir aquele falso salvador, né? Porque as pessoas vão começar a clamar por uma salvação, uma solução, e aí entra a aparência daquele que Até os eleitos vão ser enganados. Então, porque agora... irmão, no culto mundial tu comentou isso, né? Que está chegando um momento que o Senhor vai exigir de nós uma intimidade maior para discernir, né, as situações se são de Deus ou se não são, né? Então, o unção interior vai ter que me guiar, né? E aí a gente vê que a gente tem que buscar essa intimidade com Deus agora.
Mas vamos dizer que a pessoa não consiga, irmão, né? Não, ela não chega nesse ponto. Por observância dos outros ou por um irmão mais maduro, ela pode tomar as decisões baseadas talvez no irmão mais maduro? Sempre ajuda, eu vou dizer. Mas é que a igreja ainda não faz isso, entende? São poucos os irmãos que são assim espertos naturalmente de observar uma pessoa que eles julgam espiritual e diga assim, bom, se o homem está falando assim, fazendo assim, vamos seguir ele, porque eu não tenho assim aquela intimidade com o Espírito Santo e nem gosto de estudar a palavra, mas para aí o homem está seguindo, vamos seguir o que ele está vivendo. Josué foi assim. Josué chegou a ser líder por causa da observância de Moisés. Mas a igreja hoje não olha para isso. Não olha. Até porque não há submissão à autoridade aqui na igreja. A gente se ilude, né? Por que o povo se submete? Porque aquele conhece mais do que eu, é por isso? Ou porque Deus está nele e fala por ele? Não, é porque ele conhece mais. Então, fica em torno, gravitando em cima de conhecimento. O ponto é uma prática, né, Sérgio? Até tem duas perguntas aqui, eu acho que vai enriquecer um pouco nessa linha. Uma fala assim, né? Aqui, como a gente pode pedir Deus para se encher de poder, para que a gente possa ter uma força incrível para realizar a vontade dele? É uma pergunta nessa linha, assim. Mas não precisa pedir. Você só precisa se entregar. Já tem a força em nós, né, Sérgio? Já tem. Como é que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? Eu só preciso liberar. Então veja assim. Vai lá, pode falar aí. O liberar, na verdade, é a decisão de obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Na verdade, é isso, né, irmão? É isso Às vezes aí. as pessoas perguntam assim, como é me entregar? Se entregar é tu não pensar por ti, no teu bem próprio, mas sim naquilo que Deus está nos ensinando. Quando você tem um veículo empregatista, uma carteira assinada, você se entrega para a pessoa 8 horas por dia para ganhar um X no fim do mês. Tu entrega para aquela empresa toda a tua vida. Ali está toda a tua vida. Chega no fim do mês, porque tu entregou, tu vai receber isso. No reino é a mesma coisa. Você entregou para Cristo, viva por Ele. Deixa Ele viver em você. E essa entrega é aquilo que você falou. É Mateus 7:1, Mateus 6:15, é o perdão, é o não julgar. É aí nessas horas as decisões nossas são as entregas. Mas acontece que nós temos aquela síndrome de Adão e Eva de raciocínio, que é do bem e do mal. Então eu vou calcular o que é melhor para mim, e aí pode enrolar a bandeira que você vai ser religioso a vida inteira se você continuar assim. Não tem melhor para mim, né? E aqui tem uma pergunta que já também acho que nesse processo que você trouxe, né? A gente percebeu o tempo que a gente está vivendo, muitos pais se preocupam com os filhos, né? E tem uma pergunta aqui. Se tem alguma estratégia, se tem algum modo para ensinar os filhos a ter um compromisso com Deus. Porque nesse momento muitas pessoas estão ali e às vezes começam a ver, né, Gente, naquele sentimento. Só tem a palavra, não tem mais nada. Tem que ensinar o filho a obedecer a Deus. É que nem pra gente, é para adulto, para mulher, para homem, que tem muitas organizações religiosas que tem grupo de mulheres, grupo de crianças, grupo de jovens. Mas ninguém é crente ali, ninguém é espiritual. Mas Deus nunca teve esse ensinamento na Bíblia, separar as pessoas por sexo, por faixa etária, por idade. Né? Não, Deus mandou pregar a palavra para o recém-nascido, como por aquele que tem 80 anos na igreja, dá a mesma coisa. A palavra é a mesma, né? É a mesma. E até é tão estranho pensar assim, porque tinha que ser tudo unido mesmo, porque aí um ajuda o outro, né? O mais velho ajuda o mais novo, às vezes o mais novo vai... Mas vai olhar um culto. Um culto é a cópia do clérigo leigo, né? Eu não vou na igreja para me edificar os irmãos e entregar uma oferta para o Senhor, que a oferta é edificar e cuidar dos irmãos, né? E não é só a financeira. A financeira até a gente cumpre. Mas eu levar um pão para os meus irmãos, eu não levo. Eu vou lá com aquele espírito egoísta que só quer receber alguma coisa de Deus. E aí ninguém cresce na igreja. Para ter o ponto tem que buscar, né? Com o Senhor, né, Sérgio? Todo dia. Como é que eu vou chegar num culto para não dar nada para ninguém?
Que Deus quer me usar lá, né? Com certeza. Mas não flui o Espírito, aí não posso ajudar ninguém. É isso aí, Sérgio. Chegando aqui já, a nossa musiquinha tocou, já na nossa trilha final. Sei que você tem compromisso também já. Quero deixar esse 1 minuto para você deixar um recado final para os ouvintes, Sérgio. A gente só precisa se entregar, irmãos. E tem que ser urgente, eu vou dizer para você. Porque vai dar ai, suspiros. A coisa vai ficar difícil. Ninguém deu importância às palavras do ministério. Depois não adianta vir para cima de mim e me cobrar alguma coisa, porque eu não sou eu. Eu sou irmão de vocês. Sou irmão aqui dos irmãos todos. Né? É Deus que vai fazer. E você Amém? falando assim, Deus Sérgio, abençoe. só para completar uma coisa que você falando assim, né, que é aquela coisa, não vai dar para comprar azeite de última hora, né? Que é esse sentimento que tá tudo pronto ali, aí vai dar o desespero mesmo, né? Não adianta correr, porque eu, como homem, você, como homem, não tenho o que fazer. É isso que eu quero dizer. Porque as prudentes não deram nada para as outras, porque não tinham condições de fazer nada. Entende? Não tem culpado, é isso aí. Sérgio, agradeço aí a participação. Deus abençoe a todos. Voltamos no mês que vem, se Deus permitir, né? Amém. Obrigado, Edson. Até mais. Deus abençoe também. Deus abençoe a todos vocês, a audiência. É isso aí. É isso aí, gente. Chegamos mais ao final aqui do programa Fonte da Vida. Participação do Ministro da Palavra, Sérgio Alves. Você que mandou a sua pergunta pra gente, agradeço. Está aqui na nossa listagem. Ficará aqui para a próxima. Mas o que foi dito é o necessário para a gente poder pensar. Toda vez que Deus traz um falar, toda vez que Deus traz um compartilhar, o Espírito traz isso pelo ministério da palavra, pelos irmãos, a gente deve atentar se aquilo que está sendo dito, a relevância, segundo o Espírito de Deus, a palavra de Deus. A gente tem que discernir o Espírito usando todos nós falando. Então, abre teu coração, pensa no que foi dito, porque o Senhor está trazendo para a gente direcionamento para termos intimidade com Ele, e as coisas que vão acontecer nós sejamos bem-aventurados e não venhamos passar por problemas. A gente está na hora de resolver tudo. É hora de arrumar nossa casa, arrumar nossa vida e colocar tudo na direção de Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua participação, todos que estiveram no Facebook, no YouTube. Curta, comente, compartilhe, mande adiante essa programação. De repente você assistiu agora, tem pessoas que querem assistir ou precisam receber isso, porque o Senhor fala. Manda para as pessoas aí, faça sua parte. Isso é evangelizar, isso é levar o evangelho adiante. Não fique na caixinha ali com a sua mente. Compartilha, curte, comenta, que o Senhor vai levar adiante a sua obra. Deus abençoe, fique com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau! Você ouviu o programa Fonte da Vida. 105.9. Baixe agora o aplicativo da Metrópole, o Laranjinha, disponível para Android e iOS. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. Tá baixando arquivo! Tá muito lento. Oh, vivo esperando. Essa net não.